intitulado Fariseus, do livro Fonte Viva, Vinha de Luz. Fariseus, ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretensioso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira todos os templos terrestres, acredita-se herdeiro do único da divina bondade, nada aprecia senão pela prisma do orgulho pessoal, traça programas caprichosos, intentos a torcer as próprias leis universais, submetendo-se ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante as bênçãos do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seu amoroso desígnio, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se do diretor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam cautelar-se contra o levedo de tais fermentos, de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em si, tratando de influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosos molestas da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocada tumulto, e sim, usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Com a leitura dessa página, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Que a bondade de Deus, nosso Pai Celestial, que nos acolhe nessa casa abençoada, estejamos, Senhor, com o nosso coração voltado para as vossas ideias, para os vossos desejos em nossa vida. Abençoa a presença de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o desejo sincero de aprendermos alguma coisa e pôr em prática na nossa vida. Nós te rogamos proteção por todos os que se encontram presentes, encarnados e desencarnados. E também te pedimos proteção por o Rio de Janeiro, por essa violência que está violentando a humanidade por esse mundo afora. Nós pedimos a Deus, nosso Pai Celestial, a sua intervenção para animizar essa situação que o mundo está atravessando. Pai, de todo o coração, nós estamos aqui com o nosso coração rico de gratidão e te pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje na tua doce e bendita paz. Graças a Deus. Que assim seja. E nós estamos hoje com o estudo, com a responsabilidade do nosso irmão Paulo Bahia, lá da Congregação Espírita Cristã,
que Ele vai nos ofertar com a sua palavra, com seu esclarecimento. Eu estou aqui feliz porque ele se considera meu filho e nós estamos aqui do lado a lado, né? Um bom dia a todos. Trago aqui o abraço dos nossos irmãos lá da congregação espírita cristã. Ele fala isso, mas foi ele que me levou para a congregação. Então, a gente fica assim, muito feliz da vida. E posso garantir que é meu pai mesmo, de outra encarnação. E se tiver algum filho aí, que muitos se dizem filho, tudo é fraude. O único sou eu. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso tema de hoje, ele vem do capítulo 23. E o capítulo 23 nos chama a atenção pelo título que é a estranha moral. Nós vamos falar a respeito do item 7 e 8, mas eu vou dar uma passadinha muito rapidamente a respeito desse capítulo. Se nós formos olhar literalmente o que tem o título desse capítulo aqui, nós vamos parar e não vamos entender nada, porque é uma verdadeira antítese, né? Essa figura de linguagem. Era uma verdadeira antítese. Ou seja, tudo que está escrito ali é o contrário do que se faz. Tudo que está escrito nesse início de capítulo é o contrário. O que se faz é o contrário do que nós desejamos. Então, aqui, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filho, deixar os mortos cuidando de enterrar seus mortos. É o tema que nós vamos falar a respeito disso. E eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Então, quando a gente olha esse capítulo de uma forma literal, nós vamos verificar aqui que não tem nada daquilo que nós gostaríamos de ter na vida a respeito desse capítulo. Está tudo errado. Mas Ivanildo Bechara, o gramático, né, o maior que eu conheci, que nos deixou agora no mês de maio, desencarnou, ele nos revela algumas coisas e é preciso que a gente vá acompanhando isso e depois nós vamos chegar a outros nomes. A língua, ela é tão dinâmica quanto o tempo. O falante deve ser o poliglota da própria língua. Ou seja, nós devemos nos aprofundar na língua que nós temos, no tempo que nós temos, nas fontes que nós temos, para que nós possamos fazer a interpretação correta do que nós temos que fazer. Então, ele já nos dá isso aqui. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: para se designar coisas novas, são precisos termos novos, assim exige a clareza da linguagem para evitar confusão com a variante do sentido das mesmas palavras. Esses são os termos aqui. Bom, o hebraico, ao tempo de Jesus, ele possuía muito poucos verbetes. Alguns até se confundiam num determinado tempo com as mesmas coisas. Mas se nós levarmos em conta que aquele tempo ali, a palavra falada de forma organizada, ela só tinha 5.000 anos, nós vamos ver ali que realmente precisava se movimentar a linguística para que pudesse melhorar. Ainda hoje, 7.000 anos depois, nós precisamos de estar utilizando termos novos, empregando termos novos, colocando termos novos, para que a gente possa entender. E o grande exemplo que a gente coloca aqui, uma palavrinha brasileira, é a respeito da palavra manga.
Se eu estou com a faca na mão e um prato, eu tenho uma fruta. Se eu estou sujo de graxa, é uma manga de eixo. Se eu estou com uma agulha costurando, eu estou com uma manga de camisa. Assim eram produzidas as fontes da linguagem naquela época. Porque as fontes eram justamente, elas eram voltadas, no seu princípio, para que o processo ali pudesse se condensar, porque as palavras eram poucas. Tinham que existir, não somente as palavras, mas tinham que existir também as ações. E aí começava a se observar que aquelas palavras que estavam sendo ditas ali, ela correspondia a uma determinada ação. Bom, quando Jesus fala a respeito de que né, deixar os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos, aí nós vamos imaginar como é que se deu esse fato. Como é que essa coisa aconteceu? A nossa poetisa Amélia Rodrigues, ela vai nos esclarecer a respeito disso. Um rapaz iniciado, que queria seguir o Jesus, que tinha um propósito íntimo de seguir Jesus, ele chega e diz: mestre, eu gostaria muito de seguir o Senhor, mas eu gostaria de pedir a sua permissão para que eu possa enterrar meu pai. E ela nos esclarece, né, muito claramente, que esse pedido ele foi negado. Foi, né? Sutil, tácita. Havia uma outra noção daquilo ali. Os hebreus, naquela época, quando se morria um pai, uma mãe, e que deixava a herança, era preciso que o herdeiro estivesse junto ao sepultamento em todos os atos. Em todos os atos. Para que ele tivesse direito à herança. Entretanto, ela nos esclarece que era preciso que Jesus tivesse orientado no sentido de que aqueles valores que estavam ali seriam valores perecíveis e que o verdadeiro valor seria o valor espiritual. Porque ele não estava indo até o sepultamento do seu pai com o coração largado de sentimento. Não, mas se não tiver, a gente vai falar. Está dando agora para ouvir, né? Tá. Ah, sim. Então, o que ocorre aqui é justamente essa condição que Jesus quis trazer para que se pudesse observar esses valores espirituais. Valores
que não tem condição de se fazer uma analogia com as coisas materiais. Tem alguém aqui pela primeira vez? O Espiritismo, ele é muito claro com relação às questões espirituais. Nós estamos aqui numa bancada de teste, numa oficina onde nós fomos preparados anteriormente, tanto nas existências anteriores, quanto no plano espiritual, e vamos ter que vir aqui exercitar, fazer os nossos testes através de provas, ou então ter que refazer os nossos momentos errados do passado através de uma expiação. E o Espiritismo, justamente, ele nos esclarece isso, para que a gente venha compreender que nós, na medida em que nós não conseguirmos compreender esse plano espiritual, esse mundo espiritual, nós não teremos condições também de alçar voos melhores, voos mais altos. Então, quando ele coloca essa condição de se fazer uma analogia com o plano espiritual e com o plano aqui da Terra, a primeira coisa que nós passamos a entender é que quando nós estamos aqui domingo, 9 da manhã, para ouvir e para falar de Jesus, esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós já temos muitas políticas aí em que retiram nossas crianças da evangelização, sobre uma série de alegações que a gente vê que são faltas, e que, no final, não vai formar o homem de bem. E Jesus, ele era muito claro, ele era muito firme com relação às coisas do plano de Deus, do reino de Deus, a qual se falava na época. Temos que ter todo o cuidado, toda a dedicação, todo o coração, para descobrir as belezas que o mundo de Deus nos traz. Essa era a posição. Então, quando se fala a respeito de qualquer coisa relacionado a Deus, relacionado ao plano espiritual, é bom que nós não venhamos nos incutir simplesmente daquele termo que se encontra ali, aquela coisa literal. É preciso que nós venhamos começar a buscar interpretações diversas para que a gente possa entender. Porque se formos simplesmente, literalmente, seguir, isso aqui está na Bíblia, e aí você não entende o que está na Bíblia, porque você só leu, mas você não teve a preocupação de se aprofundar naquele item ali, para poder você melhorar. E eu tenho um trabalho assim que eu reconheço. Existe um livro chamado Os Quatro Acordos, né, que é do Dom Ruiz Garcia. É um autor mexicano, que ele fala a respeito dos toltecas. Os toltecas eram uma tribo que vivia no norte do México, ela já foi extinta. E uma das coisas que, nesses 4 acordos que eu tirei ali e que nós podemos usar aqui, é que os toltecas, eles diziam que nós deveríamos falar para não deixar dúvidas. Precisamos falar para não deixar dúvidas. Temos que ser claros naquilo que nós podemos falar. E os toltecas, eles traziam justamente isso. Quando nós vamos falar a respeito de termos da época de Jesus, nós vamos ver uma outra coisa. O tempo, segundo ele, é tão dinâmico quanto a linguagem, e a linguagem tão dinâmica quanto o tempo. Então, nós precisamos entender de onde partiu a fonte. Que tempo foi? Como foi? Para que a gente possa entender a respeito disso.
O Haroldo Dias Dutra, ele vai fazer a tradução do Evangelho de Jesus, e ele se situa numa viagem, e na brincadeirinha da viagem que ele foi para poder fazer essa tradução, ele trouxe 600 quilos de livros. Porque era necessário que ele pudesse, através dos livros que ele conseguiu ali, viajar o tempo, entender a fonte, entender os costumes, como aquelas pessoas viviam, para ele poder colocar ali. Então, por exemplo, nesse trabalho que Kardec faz aqui, né, a respeito do capítulo que eu estou falando, não do termo, nós vamos verificar que odiar pai e mãe, o que é isso? Jesus colocou algo ali diferente. Jesus colocou que era necessário que aqueles homens amassem a Deus e a Jesus mais do que seus pais. Ou seja, era amar menos. Vem do grego misei, que significa amar menos. E quando as pessoas trazem para os dias de hoje, o que é odiar? É amar menos. Então, por isso, a gente coloca-se como a figura de linguagem da antítese. Esse termo aí é muito claro. Nós vamos ler uma coisa, entender as coisas no dia de hoje e vamos verificar que está tudo errado. Porque ao tempo de Jesus se funcionava de uma outra forma. Nós vamos também observar que cada coisa que se colocava naquele tempo, existia uma historinha antes para que tudo viesse a acontecer. Porque era normal que as pessoas verificassem que a relação de pai e de filho, ela era construída até um determinado tempo, principalmente na área agrícola. Na área agrícola, se os pais queriam ter os varões como filhos, e era porque eles precisavam empregar ali na vinha, né? A vinha do meu pai. Pois bem, só que se apartar de pai e mãe era natural. Porque ainda hoje é natural. Eu tenho uma filha que casou. Eu tenho um filho que hoje está em Londres. Eu tenho outro que está em Seattle. Isso seria o quê? Eu ter que enterrar um filho meu? Não. Mas é natural que se aparta. E o Espiritismo, ele quando fala a respeito disso, ele nos traz o raciocínio lógico para cada um de nós. Porque nós ainda caminhamos num processo de igrejismo. E nós temos que deixar de ter isso. Porque nós ainda falamos assim, ó, a minha mãe está enterrada aqui nessa cova. O meu pai está aqui nesse lugar, nesse cemitério. Meu Deus do céu. É preciso que nós venhamos entender e chamar a atenção que o espírito ele é livre e que nós não podemos entender o ser humano espiritual só simplesmente através do corpo. Nós precisamos entender que o ser humano, a criatura humana, ela não é o corpo, ele é espírito. E tem uma passagem que o Chico nos conta, que dizia o seguinte, que um pai, após perder um filho, todas as noites ele deixava a esposa em casa e ia para o cemitério dormir em cima do túmulo do filho. E um dia,
eles foram até o Chico para tentar ter uma notícia a respeito do filho. E o filho diz o seguinte para eles numa psicografia: meu pai, enquanto o senhor estava dormindo no meu túmulo, eu estava com minha mãe em casa. Eu estava com minha mãe em casa. E é preciso que muitas das vezes nós também venhamos entender que muitos espíritos não gostam de cemitério. E você vai estar preso àquelas coisas todas do cemitério lá, e ele vai dizer assim, ó, você me desculpe, você quer ficar lá no cemitério, o problema é seu, agora eu não vou ficar lá não, porque eu não guardo aquilo ali. Estão às vezes junto de nós, e nós estamos indo buscar lá longe. E quando os valores que nós começamos a entender que isso é muito legal, nós precisamos também entender que na nossa prática mediúnica, a linguagem é tudo. Numa mesa de desobsessão, muitas das vezes nós iremos receber nossos irmãos que estão a 500, 600 anos distantes da vida de hoje. E eles, por não conhecer a linguagem atual nossa, eles muitas das vezes eles possuem uma dificuldade muito grande de se comunicar conosco. Ah, mas faz por telepatia. A telepatia, ela tem que existir uma equalização, não somente de ideia, mas também de uma linguagem telepática. Tem que existir. Eu não posso falar em kryptoniano quando você só entende língua portuguesa. Entendeu? Eu não posso falar em javanês se você só entende espanhol. Então, a questão da nossa comunicação, ela é de suma importância. E nós vamos começar a levar isso também, vou sair um pouquinho do capítulo, mas nós vamos levar isso para a nossa casa, para a nossa família. É importante que a gente fale a respeito da família, porque domingo é dia de Jesus na nossa casa, é dia da família. Muitas das vezes nós temos filhos que a nossa comunicação não consegue chegar até eles. Porque nós ainda pensamos diferente deles e, por mais que nós tenhamos conhecimento, nós não conseguimos atingir o cerne do entendimento deles. Porque as nossas palavras, muitas das vezes, a vibração que ela possui, ela não consegue ter o poder do convencimento. E essa relação dos nossos filhos conosco, muitas das vezes nós não sabemos de onde ela vem. Nós podemos ter filhos que nós estamos convivendo com eles, já algumas existências, em algumas oportunidades, mas podemos estar recebendo irmãos que, por obra da nossa própria evolução, esses irmãos eles estão 1000 anos afastados do planeta Terra. Eles estão afastados do que está aqui. E para isso, nós não vamos ter que enterrá-los. Nós vamos ter que parar para pensar e ver qual é o melhor meio que nós temos para conseguir atingir o seu processo de entendimento. Eu participo, inclusive, foi até no 39º CEU, lá em Saquarema, eu faço um estudo numa casa lá. Casa José Luiz do Espírito Santo. E essa questão de linguagem é uma coisa assim, muito legal para a gente começar a perceber. E lá eu percebi uma coisa que eu passo isso para todo mundo, já falei acho que uma vez para vocês lá. A linguagem que se tem para evangelização infantil lá, ela não vem dos coordenadores de trabalho. É o pessoal da mocidade que faz. Quem convida os outros jovens para vir para casa não é o pai e a mãe, são os próprios amiguinhos.
a comunicação, a percepção que se tem nas mensagens, elas são de suma importância. Porque você não pode ter um emissor e ter uma mensagem que ela é ininteligível, que você não consegue compreender. Porque você não leva em conta o tempo, porque você não leva em conta a fonte, porque você não leva em conta os costumes, porque você não entende nada disso. Então, essa comunicação, no dia de hoje, que eu trouxe justamente para falar a respeito dessa situação, é que Jesus, ele coloca dessa forma. E vejam bem, nós passamos por todo um processo em que, em cada conto, surge um novo ponto. As traduções talvez não seja nem essa. A gente tem que estar de olho nesse processo. As traduções, muitas das vezes, não são nem essas. É que aquela pessoa que viu aquela conversa, que entendeu aquela conversa, ela entendeu daquela forma. Ela conceituou do jeito que ela entende. Mas, muitas das vezes, quando se vai definir o que se falou a respeito daquilo ali, é completamente diferente. Então, nós temos que estar atentos a respeito de nós enterrarmos os nossos mortos. Porque no primeiro momento que eu li a respeito disso aqui, eu comecei a perceber que os mortos e os vivos são distintos ali. Os vivos são aqueles que ainda não perceberam o mundo espiritual. Os mortos são aqueles que não perceberam o mundo espiritual. E os vivos são aqueles que já se introduziram com o entendimento para que reconheça o plano espiritual como prioridade, como principal. Então, é muito legal que nós venhamos ter essa noção do que é importante, do que é a prioridade na nossa vida. Nós possuímos o nosso trabalho, nós possuímos a relação social nossa, dos nossos amigos, mas eu tenho certeza aqui que na prioridade de cada um de vocês aqui, ninguém trabalha para botar o dinheiro do lado de fora de casa, todo mundo traz para o lar. Todos trazem o dinheiro para dentro das suas casas, porque essa é a prioridade. Mas quando se trata de valores morais, aí a gente, muitas das vezes, só nega. E nós damos vazão aos instintos menos nobres nossos, de não nos condensarmos numa vida em que poderíamos estar fazendo uma coisa boa, mas, na verdade, vaidade, orgulho, egoísmo, eles se assenhoram de nós a ponto de que nós deixamos de realizar isso tudo. Os valores que tem aqui são valores, deixa eu até pegar aqui um pedacinho, são os valores que nós precisamos entender que são valores reais, verdadeiros, sutis e essenciais. Ou será que nós vamos ter que voltar ao tempo dos hebreus, onde uma palavra cria uma confusão danada, porque nós não vamos entender o significado dela? Ou mais ainda, será que nós vamos ter que voltar ao tempo em que se falava aramaico, e que era muito menos palavra ainda do que o hebreu? Porque a confusão está aí. Conto a alguns amigos que algumas guerras surgiram em razão
do mau entendimento da linguagem. Algumas guerras surgiram isso aí. Eu tive chance de ver alguns crimes em razão da falta de entendimento da linguagem. Coisas que poderiam passar despercebidos, mas impulsionados pelo orgulho, impulsionados pela vaidade, pelo egoísmo. Junta-se tudo isso numa panela e vai queimar o fundo dela. E aí não tem jeito. Vai saltar. Então, nós precisamos estar atentos justamente nesse sentido, de fazer com que as nossas palavras elas possam soar nos ouvidos daqueles que nos ouvem de uma forma muito clara, sem pieguismo de ser melhor ou pior, mas de forma muito clara. E ponderar. Precisamos ponderar. Não o que nós ouvimos, mas o que nós falamos. Porque a língua, da mesma forma que ela acaricia, a língua ela machuca. Ela machuca muito. E essa interpretação errônea, num determinado momento, em que a pessoa está fragilizada, ou que a pessoa se encontra totalmente desequilibrada, por uma série de fatores que a vida nos traz, muitas das vezes pode aumentar essa confusão. Esse forno ele pode trazer isso de um jeito que nós vamos deixar de reconhecer. Então, Kardec, ele recebe uma comunicação dos espíritos que vai nos dizer o seguinte: irmãos, amai-vos, irmãos, instruí-vos. Com relação a pai e mãe, nós vamos na pergunta 681 do Livro dos Espíritos e nós vamos ver o que os espíritos nos dizem. Aqui, que vai falar a respeito das leis naturais. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais. E aí os espíritos respondem: certamente do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos quando pequenos são. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquecem na vossa sociedade atual. A gente tem o esclarecimento da resposta, mas tem um cascudo. Às vezes nem um cascudo, às vezes passa até a maquininha assim atrás, para poder entender. Então, essa relação de pai, filho, mãe, essa relação ela deve ser de amor mesmo. E Jesus, em hora nenhuma, quando ele fala para os mortos enterrar os seus mortos, ele, em hora nenhuma, ele questiona essa relação. Ele só coloca que é preciso que nós vejamos as coisas como devem ser vistas. Os valores das questões espirituais, eles têm que estar na frente das questões materiais, gente. Nós não podemos estar aqui, volto a falar de novo, vivendo de igrejismo, falando em liturgia, e não viver no plano espiritual. Porque eu escuto muita da gente: qual é a sua religião? A minha religião é tal. Você vai lá? Não, não vou não. Qual é a sua religião? A minha religião é tal. Você frequenta? Não, não vou nada.
Você é o quê? Eu sou espírita. Você faz o que na casa? Você trabalha? Não, eu só vou lá só para tomar passe e para assistir a reunião. São os papapasses. Quando, na verdade, Jesus nos deixa um recado nessa lição aí. Que nós precisamos servir. Servir. E o Espiritismo é a melhor religião? Não sei. Para mim é. Mas eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ela forma homens de bem. Ela pode não ser a melhor religião, mas ela traz valores que as outras não têm. No decorrer desses milênios todos, eu nunca vi nenhuma dessas outras religiões se preocuparem em dizer que o Espiritismo é uma coisa boa. Mas os Espiritismos já conhecem, já sabem o processo evolutivo que existe no plano espiritual. E ele diz que todas as religiões são necessárias, que é de acordo com a evolução de cada ser humano, de cada criatura humana. Então ela pode não ser a melhor, mas é a que melhor esclarece, é a que melhor traz respostas. No momento de dificuldade, ela consola, ela traz uma visão de Deus, não do Deus antigo, de justiça, mas ela traz uma visão do Deus amorável, carinhoso, um Deus que, para muita gente nas outras religiões, é um Deus lá embaixo, distante. Mas para nós, esse Deus se aproxima com a figura de Jesus em nossas vidas. Esse Deus se aproxima quando os mentores espirituais, eles vão trazer para nós soluções que muitas das vezes nós imaginamos que nós não temos. A religião espírita é a única religião que consegue fazer com que morra a morte, morra o desespero, morra todos os sentimentos que tira o equilíbrio do ser humano. Então, quando nós vemos atos dessa forma, nós temos que valorizar os nossos irmãos de outras denominações, respeitá-los, mas sabendo que nós temos meios de suavizar muitas dores, muitas lágrimas. Nós temos meios de fazer com que, num processo de depressão, uma vassoura seja a ferramenta do amor. Porque quem sofre de depressão, a doutora Vassoura tem aqui, tá? Se alguém tiver depressão, nós temos a doutora Vassoura. E vocês vão ver que mesmo com a vassoura, trabalhando numa casa espírita, como a depressão vai embora. A doutora Vassoura, numa casa espírita, ela ocupa o seu tempo. Ela não deixa você ficar com a cabeça vazia. Psicóloga grandiosa, viu? Eu conheço alguns pacientes da doutora Vassoura e foram curados. E hoje trabalham direto. Por quê? Porque Jesus já dizia que a cabeça vazia era ferramenta de quê? Do que não prestava. E quando o Espiritismo traz a lei natural do trabalho, ela nos coloca numa condição de nós entendermos que esses valores são valores que não terão condição nenhuma de se mudar.
o trabalho, o amor, as possibilidades que a vida nos oferece. A vida nos traz essas possibilidades. Quantas propostas que nós temos de emprego dentro da doutrina espírita. Ah, mas eu não sei fazer palestra. Tá bom, meu filho, dê um passe. Ah, mas eu não sei dar passe. Tem recepção. Ah, mas eu não sei falar muito bem com as pessoas. Amigo, vá para lá, faça a tua prece íntima, dedique aquilo ali para aquelas pessoas que estão lá no salão. Coloque o teu amor para fluir, em nome de Jesus. E aí, quando nós vamos vendo todo um caminhar em que o Espiritismo ele traz diversas propostas para que as pessoas se amem. Aliás, vamos fazer um exercíciozinho, né? Eu queria que cada um de vocês olhasse para o lado, um para o lado para o outro. Durante 15 segundos, vamos nos amar aqui, né? Vamos nos amar, vamos nos amar. Um abraço, vamos fazer um abraço, porque hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, onde Jesus traz essa possibilidade para nós, de nós podermos estar juntos, de nós termos acordados, de estarmos com vida, e vida em abundância, ainda que estejamos doentes, porque estamos vendo as coisas acontecendo no nosso meio, e o amor de Deus nunca nos abandonou. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos entender desse jeito, tá? A prioridade não é o aqui. Conforme diz Carlinhos Conceição, depois daqui, é de volta para quê? Então, nós precisamos estar atentos sobre essas questões, né, que nós vamos estar sempre de volta para cá. Que a paz de Jesus possa levar a cada um de vocês muito amor. Que Jesus possa os acompanhá-los e, através dos seus embaixadores, que Ele possa fazer morada na casa de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado. Eu vou pedir aqui as pessoas para me darem um minutinho só. Quando eu cheguei hoje aqui, eu me assustei, né? Porque eu me senti assim muito assustado, porque lá embaixo tinha um bolo. Então, em nome de quem é, porque é uma menina, né? Eu pedi autorização à casa para que a gente possa pedir a Patrícia para fazer um carinho para nós aí. Faz, Patrícia. Bem, bom dia. Quanta alegria ver essa casa assim cheia, né, na manhã de hoje. E mais alegria ainda de saber que hoje essa menina completando 80 anos. E é claro que a gente não poderia deixar passar em branco, né? E aí a gente para e pensa, é um dia muito especial. A data mesmo é amanhã. Mas, se a gente fosse deixar para comemorar no outro domingo, Dia dos Pais, ia ficar um pouquinho complicado. E aí a gente decidiu comemorar hoje. Então, aí, quando Paulo Bahia, né, falou, ele usou uma palavra que eu acho que faz muita relação com Dona Nelly. Ele usou uma palavra, servir. E o lema da Dona Nelly é, e vamos trabalhar. Ela fala alguma coisinha, daqui a pouco, vamos trabalhar? Está sempre nos impulsionando a trabalhar. E somos gratos demais à senhora. E aí, a gente também gostaria de deixar aqui um detalhe muito importante, Dona Nelly. Porque, ao lado desse senhor aqui, que a gente também gosta muito, ama muito, tem uma mulher.
uma mãe, uma companheira, que de fibra, doação, bondade e entendimento está e esteve sempre com ele, auxiliando para que ele também trilhasse o caminho de servir, de ajudar, não é isso? E essa parceria que a senhora fez e faz com ele, de companheirismo, né, ajudando a seu João chegar até aqui, né, seu João? 80 anos bem vividos. A São João. 80 anos bem servidos, vividos, servindo, ajudando, renunciando a muita coisa, né, dona Nelly? Que a gente, para estar aqui trabalhando, a gente renuncia a muita coisa, né? E deixando esse exemplo de vida real, como Paulo Bahia colocou aqui para a gente. O exemplo de vida real, a verdadeira vida. E assim, o querido Paulo Bahia chegou para mim aqui de manhã e falou assim: Patrícia, eu escrevi umas palavras para a dona Nelly. Achei tão bonitinho. Aí eu falei assim, então você lê, né, lá no finalzinho. Eu vou me emocionar. Aí eu achei mais bonitinho ainda. Você lê para mim? Eu sou essa pessoa tímida, né, gente, que vocês conhecem. Aí eu falei, claro, na hora. Então vamos lá. Olha a ternura. Olha a parte doce de cada palavra que ele escreveu. O termo Nelly, como nome próprio, é associado ao nome grego Eleanor. O termo Nelly significa luz brilhante, luz do coração, reluzente, resplandecente. Do inglês, Nelly, Onel, significa raio de sol. E aí ele continua. Na Casa do Muro Verde, todos nós conhecemos a Casa do Muro Verde, né? Olha que meigo. Olhamos para as plantas, enxergamos o verde da vida que tem os vegetais. Nas plantas, observamos os pássaros que se alimentam das frutas e saciam a sede com a água acumulada nas folhas. O muro verde traduz a divisão do plano dos homens e o mundo dos espíritos. No interior da casa, há outras coisas que só o amor conseguiu construir. Tem luz brilhante, luz do coração, que reluz e resplandecente. Tem até o raio de sol dentro da casa. Tem reza, tem espiritismo, tem muito amor a ser doado de graça. Tem Jesus. Tem a capital de Alagoas, Maceió. Tudo isso está no seu nome, Nelly, e por onde você vive e passa. Feliz aniversário. Paulo Bahia. E aí a gente sente a vibração em cada palavra. E hoje, como é esse dia muito especial, e temos aqui corações tão queridos, amores, a gente vai deixar disponível para quem quiser falar assim, algumas breves palavras, até para não delongar muito, porque lá embaixo vai ser a nossa festinha, né? Mas quem se sentir à vontade, quiser deixar o coração falar aqui, não precisa nem levantar para não ficar com vergonha. Eu vou levar o microfone, tá bom? Mas tem que ser um de cada vez, não pode ser todo mundo junto, não. Bom dia. Vocês sabem que eu não tenho vergonha, não, né? Eu sou sem vergonha. Está tão emocionante. Está tão suave. Está tão alegre. Está tão gratificante. Esse é o momento.
E toda essa união, essa junção, esse estabelecimento de energia, ela está fluindo porque ela cura. Além de trabalhar, que é a lei nobre de Deus, divina para todos nós, ela cura, ela abastece, ela floresce no nosso entendimento. Palavras, escritas, sentimentos, operação, mas operação intensa na alma do ser que caminha, que produz em sua vida o hálito divino que já nos é ofertado. É com a imensa gratidão latente e pulsante no coração, dizemos a essa figura, simbolismo de amor, de amizade, de carinho, de oferta gratuita, no Muro Verde, na casa que possui e é possuidora do amor divino, que se encontra raios divinos, parentes, amigos, sucessores, muito mais, na vida que já viveu, dentro daquele hogar, daquela assistência, daquele movimento, e traduz de lá para cá, onde nós, pequenos pintainhos, viemos a enovelar vibrações nessas asas sublimes do grande galináceo, que é a mãe, que produz o amor, e ela se chama Maria. Maria dos benfeitores, Maria dos degredados, Maria dos ociosos, porque ela levanta com a vassoura para dizer: muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, nesse tributo pequeno, onde a fagulha divina vai entrar no coração sublime dos encarnados e dos desencarnados. A amizade é isso, é florir todos os dias e acreditar que estar aqui nas terras do cruzeiro é dizer: Jesus, entra, a casa é sua, entra em mim, me muda, me transforma, me cura. Paz no seu coração, Nelly, e em todos nós. Muito obrigada. Aqui, ali. Aqui, ali. Isso. Nós também temos lá embaixo. Quer vir aqui, Marisa? Não? E eu falei o nome, falei que não ia falar, falei. Olha, tem uma música. Está todo mundo ouvindo? Tem uma música que ela descreve perfeitamente a casa da Nelly e do Maceió. Eu não vou cantar, não. Eu vou poupar todo mundo disso. A música diz assim: tem uma casa dentro da mata, onde os passarinhos fazem seus ninhos e as borboletas em roda-moinho beijam as plantas com todo amor. Essa casa onde Jesus, de passagem, foi olhar seus filhos que estão aprendendo a arte da cura, do amor, da fraternidade e do perdão. Nessa casa onde Jesus, de passagem, vem olhar seus pequeninos que, com tanta boa vontade, tentam lhe imitar os seus passinhos para que um dia façam morada no seu jardim de rosas brancas. Essa é a casa da Nelly do Maceió. E esse é o presente que a gente veio dar para ela. O nosso amor, o nosso carinho, a nossa presença, mesmo distante. Nelly e Maceió, vocês moram no coração de Jesus e de tabela de todos nós. Parabéns. Eu sei que tem aqueles que querem falar, mas não conseguem, mas eu insisto de novo. Conseguem falar? Oi, consegue, Silvinha? Aqui, filha, quer vir aqui na frente ou só aí mesmo? Só aqui então, mesmo. Tá bom. Não, a homenagem à Nelly, uma homenagem muito merecida, né? Que é tudo que foi dito aqui, é tudo que eu for acrescentar vai ser de coração, porque a Nelly realmente é uma pessoa muito especial, seu Maceió também, né?
Mas eu também queria lembrar uma pessoa especial também, que fez aniversário ontem, a Carlinha, que ela merece, tá? Ela merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, porque também é uma trabalhadora da casa e trabalha no caminho do bem, com muito amor, com muito carinho. É a esposa do Henrique, tá? Ela merece todo o carinho. Meus parabéns, Carlinha. A Carlinha quer falar? É muita emoção, né? Fazer assim aniversário juntinho, né? Dessa que traz vida pra gente. A gente chega lá, ela está sempre alegre, com esse sorriso lindo, maravilhoso. Ela e seu Maceió sempre recebendo a gente maravilhosamente bem. A gente fica assim muito emocionado e eu só tenho que agradecer. Agradecer o quanto ela me ajuda, o quanto ela me ensina, o quanto ela está sempre presente na nossa vida. Sempre a gente chega assim, dona Nelly, ela, não, vamos fazer, com aquela animação, nos dá vida, nos dá alegria. E eu só agradeço. Muito, muito obrigada. Tem alguém aqui embaixo que queira falar? Espera aí, só um minutinho, que tem mais uma aqui. Bom, eu já sou suspeita para falar, né, de Nelly, porque muitos aqui não me conhecem, mas eu sou prima dela. E ela, para mim, é um exemplo. É um exemplo que eu sigo a cada dia. A cada dia eu busco aprender com ela. Não só com ela, mas com seu esposo também. E assim, é muita coisa, muita coisa. Eu não vou me estender falando pelo tempo e pela emoção também. Mas ela sabe o quanto eu sou grata por essa oportunidade de, nessa vida, estar aqui junto com ela e buscando aprender todos os dias. Muito obrigada, Nelly. Lá embaixo, alguém vai querer falar? Henrique, não? Não? Então, a gente vai encerrar, pedir seu João para encerrar. E lembrando, é claro, que essa festividade não se abrange só aqui. Na espiritualidade, com certeza, a gente não tem olhos para ver, mas temos sentimentos para sentir, e aqui, com certeza, há corações, né, de muita fraternidade, de irmandade, né, e entes queridos que já partiram e que estão aqui, celebrando conosco também. Mais uma primavera dessa irmã tão querida. Parabéns, tá, dona Nelly? Fica aí. O passe. Então, a gente chama os médiuns para aplicar passe, é isso? Vai ser o passe coletivo, tá, meus irmãos? Hoje, Carlos, em virtude da casa, né, está cheia, todos nós sabemos que o passe, a partir do momento que a gente entra nessa casa de luz, de oração, nós já estamos sendo pacificados. Então, de todo o coração, essa homenagem à minha querida, que está antecipando o seu aniversário para hoje, que ela esteja feliz da vida, por estar recebendo essa homenagem em seu coração. É tudo melhor que nós desejamos a ela, por esses 80 anos de vida, qual nós conhecemos há 58 anos, nós estamos juntos, praticamente, e ela sempre me dando todo apoio, com todo carinho, com todo amor. Pai, de todo o coração, de toda a nossa alma, abençoa todos que vieram prestar essa homenagem. Abençoa todos que estão na nossa casa, como já pedi, através do passe. Que sejamos e tenhamos um dia rico de felicidade, de muito amor e de muita alegria. Graças a Deus. Assim sendo, está encerrada a nossa reunião da manhã de hoje, na tua doce e bendita paz. Que
Que assim seja. Agradeço também ao nosso irmão Paulo Bahia, que ele seja também iluminado em suas tarefas e seus compromissos, sempre, por todos os momentos da sua vida. Que Deus o abençoe a todos. Graças a Deus. Que assim